na vida de muitas pessoas. E nós temos duas maneiras de aprender, irmãos. Ou aprendemos com o que é certo e fazendo o que é certo, e nós aprendemos com o que é errado e não fazendo o que é errado, mas fazendo o que é certo. Eu, com cerca de 6, 7 anos de idade, eu vi o meu pai chegando do jogo, não me lembro se era o jogo de final, Bahia e Vitória, o meu pai Bahia doente, e meu pai, o jogo geralmente começava às 4 da tarde, e só que tinha o jogo preliminar, que começava ali por volta do meio-dia, 1h, e meu pai chegava antes da preliminar, chegava lá primeiro, já tinha um lugar cativo dele na Fonte Nova, na Arena Fonte Nova, só que ele ia e começava lá, Quando chegava no jogo oficial, meu pai andava mais para lá do que para cá. E nesse jogo do Bahia, já no segundo tempo, não me recordo, eu tinha 6 anos de idade, não me recordo se o Bahia estava ganhando, mas eu acho que sim, porque sempre o Bahia ganha, Meu pai saiu para beber, e na hora da volta, em vez dele voltar para a área do Bahia, meu pai entra na ala dos Vitórias, todo caracterizado, Bahia, azul, vermelho, e branco, e parece que o Bahia fez outro gol e meu pai de lá gritou, Bahia! E aí, todo mundo viu, os Vitórias viram, e aí pegaram meu pai, deram uma surra muito grande no pai. E quando eu fui ver meu pai em casa, depois de voltar do hospital, no socorro, meu pai estava com a cabeça enfaixada, tinha perdido o dente, braço quebrado. Eu com 6 anos, vendo meu pai daquele jeito, eu sabia que tinha acontecido, que ele tinha bebido. Com 6 anos de idade, eu disse, eu nunca vou ingerir algo na minha vida. Então o erro do meu pai fez com que eu aprendesse a fazer algo certo. Amém, queridos? Então, por isso que a Bíblia tem os erros. O erro de Davi, que para mim, na minha concepção, é o pior, o maior de todos os erros da Bíblia. Eu me sinto mal quando eu leio aquele texto ali, da traição dele, com Urias. Urias tão fiel, tão amigo, tão justo, um camarada tão bom, e sofreu o que ele sofreu, foi traído, foi mandado para ali de frente para ser morto. Ali para mim é o pior de todos os pecados, mais hediondo de todo aquele ali, mas está ali para a gente aprender. E a história do filho pródigo que nós vamos aprender hoje, vamos ministrar hoje, nós vamos aprender os caminhos que ele teve, os caminhos que ele passou, irmãos, para nós aprendermos também. Amém? A palavra de Deus diz assim em Lucas capítulo 15, versículo 10. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, agitando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio sobre aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor,
já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar a sua palavra em nossos corações. Amém? Irmãos, na maioria das epígrafes da Bíblia, a epígrafe é o texto que não é sagrado, mas é um texto que é colocado ali para definir aquela parte bíblica, né? Diz ali a parábola do filho pródigo. E aí foca no filho, né? Mas o ideal seria a parábola do pai perdoador, né? A parábola do pai que perdoa, porque foi isso que aconteceu, né? A moral da história era no perdão do pai. E neste sermão, queridos, sobre o filho pródigo, nós vamos ver essa parábola e veremos os caminhos, a priori 3 caminhos que ele percorreu, que ele passou, e que nós, às vezes, também somos tendenciosos a passar. Irmãos, preste bem atenção. O que o diabo projeta para a sua vida hoje, ele começa lá atrás. Ele começa bem lá atrás. Porque ele é astuto. O diabo, ele é estrategista. O diabo, ele é aquele ser que tenta fazer de tudo para nos destruir. E nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor. Hoje tivemos 2 informações assim muito tristes, né? Primeiro, de um pastor do Maranhão que 48 anos mais novo que eu, que ontem, né, a igreja dele começou uma festa de aniversário. Ontem a igreja lá, essa igreja de Imperatriz do Maranhão, começou uma festa de aniversário pelo tempo da igreja, e hoje seria o segundo dia da festa e final da festa. Só que nessa madrugada ele teve um derrame, né? Ele teve um infarto fulminante e morreu, né? E o corpo dele então foi levado para autópsia e tudo. Ou seja, eu fico imaginando como é que está essa igreja agora, né? Seria o segundo dia de festa. Outro colega que eu conheci há algum tempo atrás, o filho dele, de 17 anos de idade, suicidou-se. E esse pastor, não é da nossa convenção, e esse pastor, ao ver o seu filho de 17 anos que se matou, tirou sua própria vida, ele entrou em desespero, né? E ele se decepcionou com Deus, largou o ministério, largou a esposa e está vivendo aí de uma forma dissolutamente como esse filho pródigo. Irmãos, nós precisamos entender, e isso faz tudo, quando eu digo que o diabo, quando ele quer atuar hoje, ele começa no passado. Hoje estamos vivendo uma geração de pessoas na igreja, irmãos, que aceitaram Jesus, que conheceram Jesus, que entraram no Evangelho debaixo de um ensinamento de teologias malignas, de teologias humanistas, de teologias antropocêntricas, de teologias da prosperidade, onde umas coisas dessas, segundo essas teologias, não podem acontecer com a gente. Uma amiga nossa, da Maricilene, ela praticamente se desviou do Evangelho porque a mãe dela morreu de câncer. Ela orou, nós oramos, mas Deus levou. E ela então disse que não acreditava mais em Deus, porque não queria mais Deus. E nós lemos, né, André leu o texto, Romanos, que independente de qualquer coisa, irmãos, nem morte, nem vida, nem altura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O inimigo, enquanto nós estivermos aqui, ele vai nos alfinetar, ele vai tentar nos matar, ele vai tentar roubar aquilo que nós temos de mais importante, que é a nossa fé. Mas sempre Deus vai colocar alguém na sua
vida, no seu caminho, para te ajudar, para te apoiar e para te fortalecer. Irmãos, o texto de Lucas capítulo 15, o versículo 10, ele fala que assim: eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nós vimos nesse texto, antes dele, a parábola da ovelha perdida, que foi achada e houve festa. Nós vemos nesse mesmo capítulo a parábola da moeda perdida, que também foi achada e houve festa. E nós encontramos nesse texto, nós lemos a parábola do filho perdido, a parábola do filho pródigo, que voltou e também houve festa. Eu quero dizer que Deus vai fazer muita festa nessa cidade, porque Ele vai resgatar e vai trazer, através dessa igreja, através da sua vida, muitas pessoas que estão aí fora. Irmãos, tem muita gente que se confunde com arrependimento e remorso. E isso é falta também de conhecimento bíblico. Muita gente está sendo roubado nessa área. Arrependimento é uma coisa, remorso é outra coisa. Deus, a Bíblia diz que há alegria nos céus, há alegria diante dos anjos quando o pecador se arrepende e não tem remorso. Não é remorso, é arrependimento. E muitas das vezes, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por ignorância bíblica, nós fazemos essa confusão. E a palavra na Bíblia é clara. A Bíblia, quando se refere a arrependimento, ela usa uma palavra chamada metanoia. Metanoia no grego, que é mudança de mente, mudança de atitude. É você dar meia volta naquele caminho que você está caminhando, que você está indo. E aí você mesmo diz: não, é o que aconteceu aqui com o filho pródigo, caindo em si. Quando ele viu a miséria que ele estava, quando ele viu a situação que ele se encontrava, quando ele viu que ele estava com fome e que nem a comida dos porcos ele podia comer, a Bíblia diz: caindo ele em si. Esse caindo em si, irmãos, é arrependimento. E ele diz: eu vou voltar, eu vou dar meia volta. Isso é arrependimento na Bíblia. Arrependimento é um sentimento profundo de tristeza. É um arrependimento, é um movimento de tristeza cometido por conta de um pecado, muitas vezes sem que esse sequer tenha sido descoberto. Não precisa ser descoberto para te arrepender de verdade. Já o remorso, a palavra para remorso no grego é metamelonaia. É algo superficial. É aquilo que você se arrepende, mas a palavra é remorso de verdade, porque você foi pego, foi descoberto, e aí o seu nome entrou no jogo, a sua imagem entrou no jogo. Só que o arrependimento na Bíblia gera vida, porque quando a pessoa se arrepende de verdade, ela recorre para aquele que pode te perdoar, que é o Senhor. E o perdão do Senhor gera vida em nós. Amém. Mas o remorso, que é aquela coisa que você foi pego com a mão na massa, né? Geralmente os orientais, japoneses, chineses, quando eles são pegos em um crime, quando eles são pegos em uma corrupção, a cultura deles, porque eles são pessoas extremamente corretas, são pessoas extremamente direitas, mas quando eles entram na questão da roubalheira, da corrupção, e eles são pegos, a maioria deles se matam. Se matam por quê? Não houve arrependimento, houve remorso. E o que é o remorso? O remorso é por quê? Porque a minha cara foi colocada à vista de todo mundo. A minha imagem foi manchada. Eu agora sou visto de uma forma desrespeitosa. Ou seja, o remorso ele se preocupa com você, com a sua imagem. Enquanto o arrependimento, você se arrepende porque você sabe que você entristeceu ao Senhor. Amém, queridos? Então, o filho pródigo, ele se arrepende. Ele volta para a casa do pai. E o primeiro caminho, irmãos, que o filho pródigo tomou para chegar aonde ele chegou, foi o caminho da insatisfação. Veja bem aí os versículos 11 a 13 do capítulo que nós lemos.
Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte de meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era dele, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada, em outras traduções diz dissoluta e etc. Irmãos, o filho, ele estava insatisfeito, né? Ele estava insatisfeito. O primeiro passo, muitas das vezes, para que nós também venhamos a agir como filho pródigo, é a insatisfação. A insatisfação. Veja que ele tinha tudo, mas ele estava insatisfeito. Ele tinha um pai que cuidava dele, que honrava ele, mas ele estava insatisfeito. Ele tinha uma família, mas ele estava insatisfeito. Ele tinha uma posição de filho, que ele não era bastardo, ele era filho, mas ele estava insatisfeito. Ele era herdeiro, mas ele estava insatisfeito. Ele estava insatisfeito com tudo, irmãos. E todos nós aqui sabemos, que outros pastores já pregaram sobre isso, eu já preguei sobre isso, e a lei também hoje, no nosso Brasil. Né? Você só é herdeiro depois que o pai morre. Você só pode herdar depois da morte. Não existe herdeiro vivo, né? Não existe aquele que recebe a herança do vivo. É por isso que a gente vê na mídia tanta confusão quando morre um artista, parece aquela confusão toda, briga, aquela dissensão na família. Ele só depois que morre. Então, ele estava tão insatisfeito que ele desejou a morte do pai, pedindo a herança dele. E o pai dele, irmãos, a gente vê essa insatisfação, porque a insatisfação gera egoísmo. O que é egoísmo, irmãos? É olhar só para mim, é olhar só para aquilo que me agrada, é olhar só para o meu umbigo. Verso 12, ele fala assim: Pai, me dá parte dos meus bens que me pertencem. Ali mostra a insatisfação. Ele se elevou, ele teve uma altivez ali, porque a insatisfação gera egoísmo, irmãos. A insatisfação gera egoísmo, mostra apenas orgulho próprio, amor próprio. Ele não estava nem aí se com aquilo ali ele estava desejando a morte do pai dele. O que ele queria era satisfação plena. E a Bíblia diz em Provérbios 16, 18: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito antes da queda. Foi o que aconteceu com aquele jovem, né? Assim que ele sai, ele pega tudo que é dele, mas tudo acaba, ele perde todo o respeito, ele perde toda a moral, ele vai para uma vida de ruína, ele vai cuidar de porcos, porque a soberba, a altivez estava na vida dele. Romanos capítulo 12, verso 3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a todo homem que está entre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas pensem com sobriedade, conforme Deus deu a cada um a medida da fé. Amém? Ou seja, não pense que você, eu sou eu sou o último pacote de biscoito. Tem gente que é assim. E aquele jovem estava se achando assim. No capítulo 12, verso 15 de Lucas, diz assim: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância do que possui. Ele achava que os bens que ele teria ali iria fazer ele feliz, né? Iria fazer ele mais importante, mas não fez. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz: seja a vossa conduta sem avareza. Avareza é idolatria, é amor ao dinheiro, não somente ao dinheiro, mas a bens materiais, né? Ele diz assim: e contentai-vos com o que tendes, porque ele disse: nunca te deixarei e nem te desampararei. Irmãos, aquele jovem tinha tudo ali. Ele tinha o pai dele, ele tinha a família dele, ele tinha os amigos dele, ele tinha a roupa dele lavada, ele tinha a comida dele na mesa, ele tinha os servos ali para servir a ele, mas ele estava insatisfeito. E, irmãos, quantas vezes tem crente insatisfeito com a igreja? Crente insatisfeito, né? Porque a insatisfação, irmãos, vem do coração. E a Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso.
completamente corrupto, e ninguém tem poder de conhecer o próprio coração plenamente. Então a satisfação gera impaciência, sabia? A insatisfação gera impaciência. Eita, que culto que não acaba, eita, que passar uma mensagem cumprida. A insatisfação ela vai gerando mal-estar dentro de nós. Tiago, capítulo 1, verso 4 diz: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e íntegros, nada lhe faltando. Irmãos, nós precisamos aprender a ser íntegros. Integridade de Cristo na nossa vida. Amém, queridos? Integridade, ser íntegro em todas as nossas condutas. Nós vemos aqui as atitudes do filho pródigo, verso 13, parte A, em poucos dias. Você veja que ele está tão insatisfeito. Uma das coisas que a gente tem quando está insatisfeito é querer sair logo do lugar. E a Bíblia diz aqui na parte A, do versículo 13, e poucos dias depois, eu acho que foi o tempo do pai arrumar o dinheiro, o tempo do pai de vender as coisas e dar para ele, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Foi embora, porque ele estava insatisfeito. Irmãos, ele ajuntou tudo, ele levou tudo, ele pegou o que era seu, tentou ir sozinho para longe do pai, para sair da casa do pai, para viver as suas próprias maneiras, não mais sob a tutela, orientação do pai. E a Bíblia diz em Isaías 64, 6: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Foi isso que aconteceu com ele, irmãos. Filipenses 3,9 diz: e ser achado dele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas o que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Nós precisamos buscar a justiça de Deus, porque quando nós estamos insatisfeitos, nós queremos fazer a nossa própria injustiça, a nossa própria justiça. E é isso que aconteceu. Ele caiu, ele chegou ao lugar que ele sonhava que seria feliz, né? Foi para longe do pai. Não, aqui meu pai não está me olhando, aqui meu pai não está me sondando, aqui meu pai não está me dirigindo, aqui meu pai não me governa. Então ele foi para um lugar que ele achava que seria feliz. Ele chegou ao lugar do seu próprio desejo. Irmãos, e como crentes em Jesus, nós precisamos estar no lugar que Deus quer que nós estejamos. Mesmo que aquele lugar, naquele momento, nos traga insatisfação. Salmo 10, 4 diz: o ímpio, pela soberba do seu rosto, não buscará Deus. Deus não está em todos os seus pensamentos. Olha só. Deus não estava no pensamento daquele jovem. Ele estava longe do pai, ele foi para longe, para uma terra longínqua. Ele foi fazer tudo aquilo que com certeza ele não via nem o pai fazer. Ele foi para um lugar fazer aquilo que com certeza o pai, se estivesse perto e visse, reprovaria. Então ele foi para longe. Não era o lugar do desejo do pai dele. Ezequiel 33, 11 diz: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se desvie do seu caminho e viva, porque morrereis, ó casa de Israel. Não é esse, irmãos, o desejo de Deus, mas que o ímpio se arrependa, endireite seus caminhos e viva. E qual era a satisfação dele? Esse caminho, né, que ele estava levando ali, de satisfação. Verso 13, a parte B, do capítulo do texto principal, diz assim: e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Faz o que ele queria. Gastando com mulheres, bebidas, com amigos, prostitutas, né? Ele se entregou para a sua própria satisfação, a satisfação da alma. A alma dele estava insatisfeita na casa do pai, onde ele tinha tudo, irmão Deus. Mas a alma dele estava insatisfeita. Alma se refere a coração, irmãos. Se refere ao nosso coração. Quantas pessoas já me procuraram nesse tempo de ministério? Ah, pastor, eu não amo mais o meu marido. Ah, pastor, eu não amo mais a minha esposa. Ah, pastor, eu não amo mais meus pais. Alma
gente quebrando a cara por aí, irmãos. Repetindo aqui, Jeremias 17:9. Marque esse texto na sua Bíblia aí. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E essa palavra, irmãos, ela é pesada e desesperadamente corrupto. Quem poderá conhecer? Quem poderá conhecer? Só o Senhor conhece que fala do nosso coração. Por isso que a gente tem que dizer: Senhor, som do meu coração. Som do meu coração, vê se há em mim algum caminho errado e que ele está no caminho certo. Porque o nosso coração é enganoso, irmãos. O nosso coração é enganoso. O filho pródigo, na sua insatisfação, irmãos, em estar na casa do pai, ele se deixou ser seduzido pelos prazeres que a sua alma ansiava. E isso trouxe ele para aquele inferno, para aquela situação. A insatisfação do filho pródigo, irmãos, sabe o que é que me lembra? Eu já ministrei isso aqui outro dia. A insatisfação do filho pródigo, que estava ali na casa do pai, né? Tinha comida, tinha roupa lavada, tinha servos, a mãe com certeza estava ali, o que ele precisava tinha ali, mas ele estava insatisfeito. Sabe o que é que me lembra essa situação do filho pródigo? A insatisfação do povo de Deus com o maná que caía do céu todo dia. E aquele maná que caía do céu, ele representava o pão vivo. Ele representava Jesus hoje. Por isso Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele maná. Olha só Números capítulo 21, verso 5. Eu vou ler aqui em 3 traduções. Vou ler na Nova Almeida atualizada de 2017, vou ler na Almeida edição contemporânea e vou ler na versão A Mensagem. Olha só: e falou contra Deus, Números 21, 5. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito? O Egito é o que, irmãos? O que é que simboliza Egito espiritualmente? Escravidão. Eles já estavam errados porque estavam reclamando que Moisés tirou eles da escravidão. Para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água. E ele diz assim: já estamos enjoados dessa comida ruim. Eles estavam enjoados da provisão diária de Deus na vida deles. Olha só no Almeida, edição contemporânea. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Não estamos enjoados dessa comida ruim? Olha a insatisfação. E na última versão, a mensagem diz: eles partiram do Monte Hor pela estrada do Mar Vermelho, fazendo um desvio ao redor do território de Edom, mas o povo ficou impaciente. Impaciente, a insatisfação causa impaciência também. E irritadíssimo, a insatisfação nos faz ficar irritados. Durante a jornada, ele começou a reclamar contra Deus e contra Moisés: por que vocês nos arrastaram do Egito para morrer nesse lugar abandonado? Não há comida decente nem água. Não temos mais estômago para suportar essa situação. Tem gente assim na casa de Deus, irmãos. Tem gente assim insatisfeito. Está na casa de Deus, está debaixo dos cuidados de Deus, está debaixo da palavra de Deus, mas está insatisfeito. Então não se permita ser guiado pelo seu coração. A Bíblia diz que nós devemos ser guiados pelo Espírito do Senhor. A nossa vontade, os nossos desejos precisam estar debaixo da soberania de Deus nas nossas vidas. O segundo caminho que o filho pródigo tomou, irmãos, foi o caminho da humilhação. Ele ficou insatisfeito, com a situação que estava na casa do pai, se espelhou aí para o mundo afora. E o versículo 14 diz assim: e havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Ele desperdiçou tudo, tudo que o pai deu, a parte dele, os bens, ele desperdiçou tudo. Irmãos, prestem atenção nessa frase que eu ouvi logo no início da minha fé. A frase é: o pecado nunca vai cumprir o que lhe promete. Escreva isso na sua Bíblia. O pecado ele nunca vai cumprir
o que Ele promete. O que é que o pecado nos promete? Tudo mirabolante, né? Faça que ninguém vai ver. Faça que ninguém vai saber. Faça que eu te escondo, eu te ajudo a esconder. É isso que o pecado faz. Faça que você vai ser feliz. Faça que você vai ter outra vida. Faça que você vai se sentir mais leve. Faça. Abra o seu coração. Dê voz, dê vazão às suas vontades. Não é isso que nós estamos vivendo nessa geração de hoje, irmãos. Estava olhando para a Silene hoje um post que eu fiz, né? Está no meu Instagram, o nome dela, da mãe do Kiko. Quem lembra o nome da mãe? Dona Florinda, né? Aí na postagem lá, Dona Florinda. Sabe por que Dona Florinda conquistou o professor Girafales? Porque ela dava café e não mandava nudes. Porque hoje a situação é essa, irmãos. Hoje a situação é essa. Na década de 60 para 70 se levantou uma geração dizendo que queria ser livre. Uma geração que queria ser livre. E hoje essa geração está vivendo essa liberdade. Maconha nas faculdades, drogas, prostituição. Não se fala mais em namoro, né? Hoje uma menina ou um rapaz fica com 30 num dia só, com 40. Tudo em nome da liberdade. Tudo em nome da liberdade. Mas eu nunca vi na história da nossa nação uma geração tão doente, uma geração tão problemática. Irmãos, diante do que essa geração está vivendo hoje, era para ser a geração mais feliz. Era para ser a geração que não precisaria de forma alguma de Jesus para ser alegre. Mas é a geração da ansiedade, é a geração da depressão, é a geração da automutilação, é a geração do suicídio, é a geração da bebida, das drogas, que bebe, consome, a geração que hoje com 17, 18 anos está tendo cirrose hepática, a geração que hoje com 17, 22 anos está morrendo por acidente de veículo, por estar dirigindo embriagado e drogado. É a geração suicida. A geração talvez mais infeliz que já teve na face da terra. Em nome de uma suposta liberdade. Mas nós temos orado por essa geração, porque eu creio que Deus ainda pode mudar essa história. Amém, queridos? Então o pecado ele nunca promete o que cumpre. Ele desceu à pobreza espiritual, irmãos. Aquele filho pródigo que desceu à pobreza. Provérbios 21, 17 diz: aquele que ama os prazeres será um homem pobre. Quem ama os prazeres dessa terra será uma pessoa pobre. Pobre financeiramente e pobre de Deus na vida, pobre de paz, pobre de espírito, pobre de tudo. 1 Timóteo 6,10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Salmo 106,15 diz: e atendendo-lhes o pedido, mas enviou magreza à sua alma. Era aquilo que o jovem estava vivendo, magreza. Irmãos, vemos a descida do filho pródigo, a escravidão. Um rapaz que era filho, tinha tudo, estava na casa do pai, tinha liberdade, era livre, mas ele, por insatisfação, ele então desce à escravidão. Ele foi se tornar escravo do pecado. Escravo de uma situação. Irmãos, quando descemos as profundezas do pecado, nos tornamos escravos do pecado também. Escravos do pecado também. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Essa geração que lutou por tanta liberdade, hoje é uma geração escrava. Escrava de celular. Irmãos, hoje na psicologia, na psicanálise, nós estamos atendendo pessoas com problemas de doença porque não sabem ficar sem celular. Se ficar, deu um problema, deu uma pane no Wi-Fi, a pessoa entra em convulsão, fica nervosa, fica irada, fica agressiva. Uma geração doente. E nós precisamos orar e arrebatar essa geração das mãos de Satanás em nome de Jesus.
porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Romanos 6,16 diz: não sabeis que aquele a quem vos ofereceis servos para obedecer, desse a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. É aí que a gente precisa mostrar para ele que eles precisam escolher: ou obedecer à vida, obedecer ao Senhor para que tenhamos uma vida justa, ou de fato obedecer ao pecado e se tornar servo dele. E 2 Pedro ele diz: prometendo liberdade. Olha só, irmãos, 2 Pedro capítulo 2, 19: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são servos da corrupção. Parece com que isso, né? Então, queridos, a história do filho pródigo, ele me lembra muito a história de Sansão, um outro filho, né, que brincava ali com as coisas de Deus, que se relacionava sempre com pessoas que os pais não aprovavam. Todas as mulheres com quem Sansão se relacionou era contra a bênção dos pais. E qual foi o fim de Sansão? O homem que foi um dos mais fortes de toda a história da Bíblia, o homem temido pelos filisteus, o homem que com uma queixada de um jumento de uma vez só matou 1000 soldados filisteus, mas por tanto brincar com Deus, se tornou palhaço para os seus inimigos. Vocês não acham que com certeza as pessoas fizeram molequeira, como diz lá em Salvador, com o filho pródigo, não? Sim, rapaz, você chegou aqui cheio de dinheiro, você chegou aqui cheio de roupa boa, rapaz, você chegou aqui pegando as mulheres tudo e agora está aí comendo, tentando comer comida de porco. Com certeza, irmãos. A mesma coisa quando pegaram Sansão, a primeira coisa que eles fizeram foi queimar os olhos dele, deixar ele cego, colocar ele no centro lá e fazer com ele chacota, brincadeira. O homem que era temido agora servia de palhaço para os seus inimigos. É assim que Satanás quer fazer com a gente. Somos filhos, somos herdeiros, somos povo de Deus, somos nação eleita, sacerdotes reais do Senhor, mas ele quer nos fazer de palhaços. Ele quer nos colocar na lama, ele quer nos colocar no pior de todos os lugares, quer roubar nossa imagem, nossa integridade, o respeito das pessoas para conosco. E aí, irmãos, nós que precisamos deixar isso acontecer ou não. E o último caminho, queridos, é o caminho que finalmente é o caminho que ele mais acertou, que é o caminho de volta para casa. Amém? O caminho do arrependimento. É esse caminho, irmãos, que nós precisamos trilhar. Repreenda da sua vida toda insatisfação. Repreenda da sua vida todo o caminho que tem te levado a uma prisão espiritual, seja ela qual for. Porque o pecado, as fortalezas espirituais, as concupiscências da vida nos aprisiona. E o Senhor nos chamou para sermos livres. E o caminho que o filho pródigo acertou foi o caminho do arrependimento. E tornando ele em si, caindo ele em si. Que em nome de Jesus, se tiver alguém aqui precisando hoje cair em si, que caia em si em nome de Jesus. Amém, Jesus. Caindo ele em si, diz: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui estou perecendo de fome. Levantar-me-ei. Olha só que palavra, ele estava caído. E irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos teus empregados. Irmãos, quando ele faz isso, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trata pelo menos como um dos empregados do Senhor, me dando um pedaço de chão para dormir, um lugar que eu fique coberto, e a comida diária. Ele, falando aquilo, irmãos, ele estava ali vencendo o seu egoísmo, ele estava vencendo ali o seu orgulho, e acima de tudo ele estava vencendo ali a sua vergonha. Muitas pessoas não têm uma decisão de voltar para a casa do Pai por conta de vergonha, e nós precisamos orar por isso, para que essas pessoas sejam libertas da vergonha e voltem para a casa do Pai. Estejam na casa do Pai.
João 8,12 diz: então Jesus lhe falou novamente, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas. Quando nós nos humilhamos, quando nós nos arrependemos, quando nós abrimos o nosso coração, deixamos as nossas vontades, os nossos egos, os nossos orgulhos de fora, a luz do Senhor vem sobre a nossa vida. E finalmente, o filho pródigo ele passa pela metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de comportamento, né? Ele teve a mudança de atitude. Logo depois ele deixou o chiqueiro que ele estava vivendo, né? Em que ele estava ali, ele volta para a casa do pai. Então, queridos, ele se arrependeu de verdade. E a palavra de Deus, para finalizar, diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, 9 e 10: agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque vos entristeci para arrependimento. Pois a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual não há arrependimento, mas a tristeza do mundo opera a morte. Nesse texto aqui, irmãos, 2 Coríntios 7, 9 e 10, aqui está citado arrependimento e remorso. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para salvação, mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. E aí nós temos personagens assim, né? Pedro negou Jesus, mas se arrependeu e mais adiante se tornou um líder abençoado da igreja primitiva. Porém, Judas traiu Jesus, mas não se arrependeu, teve remorso e se matou, porque é isso que a Bíblia diz aqui: a tristeza do mundo, o remorso do mundo faz você tirar a sua própria vida. Amém, amados? Então, que em nome de Jesus nós venhamos aprender a não viver uma vida como o filho pródigo viveu nos seus 2 primeiros caminhos, uma vida de insatisfação. O diabo ele trabalha muito no nosso coração, a mente nossa, irmãos, é o principal alvo de Satanás de batalha espiritual. Quantas pessoas nós sabemos, nós aqui sabemos, que por insatisfação tomaram atitudes e hoje estão com a vida totalmente destruídas? Quantos rapazes, quantas moças saíram da casa dos seus pais para ser livre, né, para se relacionar com alguém, porque na casa dos pais, onde tinha tudo, não estava mais prestando, e hoje estão vivendo aí uma vida completamente longe de Deus, uma vida toda pecaminosa, muitas pessoas morando na rua, muitas pessoas nas cracolândias, tanto homem quanto mulheres, porque o diabo começa a se colocar nessa insatisfação na vida da gente. Quantas pessoas vivem mudando de igreja, né? Está aqui, aí está insatisfeito, aí começa a insatisfação, fica irritadíssimo, aí vai para outra, aí quando vai ver não está mais em nenhuma. E aí vai lá para o chiqueiro, como o filho pródigo também foi. Nós precisamos, queridos, colocar o nosso coração nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, sonda o meu coração. Toda vez que surgir uma insatisfação no seu coração, confronte essa insatisfação com a Bíblia, confronte essa insatisfação com o Espírito Santo, porque Ele vai te mostrar a verdade, Ele vai lhe dizer a verdade. O Espírito Santo ele não faz política da boa vizinhança. O Espírito Santo ele não vai falar aquilo que você quer ouvir para lhe agradar. O Espírito Santo ele vai falar aquilo que vai lhe confrontar para lhe trazer conserto na vida em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado nesta noite, Senhor, por esta palavra. Em nome de Jesus, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas e em nossa igreja. Obrigado porque o Senhor tem despertado pessoas para servir. O Senhor tem levantado pessoas com desejo de aprender, com desejo, ó Deus, de fazer parte da nova história que o Senhor tem para essa igreja nessa cidade. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe a todos que aqui estão, os que estão nos assistindo pelo nosso Instagram, que essa palavra, ó Deus, penetre no coração, trazendo vida, trazendo, ó Deus,
quebra de cadeias, trazendo libertação na mente, na alma, no espírito, ó Deus, e que em nome do Senhor Jesus, ó Deus, as pessoas que hoje talvez estejam no chiqueiro espiritual, caiam em si e se levantem e voltem para a casa do Pai, porque o Pai está esperando de braços abertos, e na casa do Pai você vai receber novas vestes. Na casa do Pai a aliança será renovada, e na casa do Pai você receberá novas sandálias, porque você não será mais escravo para andar descalço. Você não será mais qualquer um que não terá um sinal de aliança nas mãos. Você não será uma pessoa suja, porca pelo pecado, com roupas completamente destruídas. Mas o Senhor fará uma grande festa por conta do seu retorno, porque o Senhor tem grandes planos nas nossas vidas, na vida dessa igreja e na sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nos conceda uma semana de paz, nos conceda uma semana de prosperidade, nos conceda uma semana escondidos debaixo da tua asa. Senhor Deus, que toda armadilha forjada, que toda ação do inimigo, que toda arma forjada contra nós não prospere em nome de Jesus, seja quebrado e desfeito. Ó Deus, que toda arapuca, que toda, ó Deus, ação do inimigo contra a nossa vida e nossa casa seja destruída e aniquilada em nome de Jesus. Que possamos estar, Senhor, focados em Ti, porque a nossa esperança vem do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e fortes consolações do Santo e poderoso Espírito de Deus seja com você, seja com o seu coração, seja com a sua casa, seja com a sua família, seja com toda a sua parentela, com os que estão perto e os que estão longe, e com todo o Israel de Deus espalhado pelos 4 cantos dessa terra, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus Cristo. Deus abençoe.